Eu não sei se você sabe, mas cada vez que eu tô no meu período fértil, eu gravo todos os vídeos desse canal. E os vídeos do Instagram também. Eu sou Ana Marques, eu sou mentora de mulheres e eu queria trazer para vocês hoje como a sabedoria cíclica pode te ajudar na tua vida. Se você ainda não está inscrita no canal, aproveita, se inscreve, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo para você. E se você está disposta, disponível, com vontade de desenvolver a sua inteligência espiritual e aprender como usar todas essas forças para o teu benefício, entra em contato comigo, vem fazer o reencontro. No reencontro, uma mentoria de 2 meses, onde a gente tem um processo muito bem desenhado, com aulas gravadas, reflexões e atendimento individual, onde eu te acompanho no desenvolvimento dessa sabedoria interna. Bom, vamos falar então por que eu gravo todos os vídeos nesse período. A gente, desde pequena, a gente aprendeu a achar ruim menstruar, né? Acha ruim ter ciclo, ai que saco, ai de novo, ai porque é cólica, porque é TPM. E recentemente, não faz muito tempo, faz uns 7 anos, eu comecei a estudar isso, né? O que é essa inteligência cíclica? Por que a gente tem tantas fases diferentes? O que isso nos traz de benefício, né? E comecei a entender, gente, que o nosso corpo não tem um desenvolvimento linear. E quando eu comecei a estudar, o mundo inteiro se abriu para mim. E é um pouquinho desse mundo que eu vou trazer aqui para você hoje. Ao longo do nosso ciclo, os hormônios influenciam de tal maneira que não é só o ciclo, o ovário, a barriga, o peito que eles influenciam. Eles influenciam também estrogênio, progesterona, testosterona e todos os hormônios envolvidos nisso. Eles influenciam na maneira que o nosso cérebro funciona. Para quem gosta de tudo comprovado pela ciência, inclusive se pode hoje acompanhar e perceber que até o padrão de ondas do nosso cérebro muda conforme o momento do nosso ciclo. Então, por exemplo, no momento de crescimento, né, do óvulo, desenvolvimento do óvulo e ovulação, a gente está com o estrogênio em alta. E o estrogênio é um hormônio que nos traz muita estabilidade emocional. Ele nos dá a capacidade de pensar de forma linear, de se comunicar de maneira clara. Ele é muito bom para atividades do mundo concreto, da vida concreta. Nesse momento, a gente está com a energia a 1000. É um momento que ele é, inclusive, um hormônio conhecido como, entre aspas, protetor do estresse. Então, é um momento em que, se você viver ciclos, períodos, situações muito estressantes, você vai conseguir lidar com elas de uma maneira muito mais tranquila, porque ele protege, de alguma forma, o nosso cérebro contra a ação do cortisol e contra a ação de picos, né, de estresse. É um momento de muita estabilidade. Então, para fazer planejamento de longo prazo, planejar estratégia, gravar vídeos, momento em que a gente está conseguindo pensar de maneira muito linear, organizar as ideias, interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, ter momentos de alta atividade, né? Então, vai para um lugar, vai para o outro, faz uma reunião, faz outra reunião. Então, tudo isso é muito bem-vindo nessa fase do nosso ciclo. E aí chega esse momento de ovulação mesmo, que também o nosso corpo está preparando para caso venha uma gravidez, então a progesterona também está aumentando, né? E aí a progesterona, ela traz uma outra característica pra gente, ela vai trazendo um pouco mais de empatia, capacidade de cuidar, então, por exemplo, conversas com o teu time, com funcionários que precisam ter esse olhar de cuidado, de empatia, de compaixão, né? Essa coisa mais nutridora, são muito boas para fazer nesse período da ovulação mesmo, que é esse período em que a progesterona tá mais... A progesterona é o hormônio da gravidez, né? Ela tá muito relacionada com esse arquétipo da grande mãe, esse arquétipo da mãe. Agora, quando a gravidez não acontece, o que acontece com esses hormônios? Eles baixam. Nessa baixada, o nosso padrão cerebral muda. O padrão de funcionamento do nosso cérebro muda e a gente começa a ter ondas mais lentas. E é um momento em que a gente pode relacionar com o arquétipo da sábia, né, da anciã, que é esse período que a gente chama de TPM. O período da TPM é um período em que
o estrogênio está baixíssimo, então a gente já está muito mais sensível ao estresse, sensível ao cortisol, sensível a situações que nos tiram da nossa zona de conforto. É um momento em que a gente não está com o pensamento linear superestruturado. A gente, às vezes, tem mais dificuldade de organizar os pensamentos, de fazer planejamento a longo prazo, de ter uma comunicação clara. A gente se cansa muito mais. Mas é só ruim a TPM? A TPM, gente, por mudar esse padrão de onda do nosso cérebro, ela nos permite acessar de forma muito mais direta e muito mais profunda a linguagem do mundo sutil. Ela nos permite a conseguir ler nas entrelinhas. Você consegue perceber dinâmicas inconscientes ou dinâmicas, né, não ditas muito mais facilmente, com muito mais profundidade na TPM. Acontece que, como a gente está com uma baixa resistência ao estresse, é um momento em que também a gente se deixa abalar muito mais facilmente por situações que talvez há 2 semanas atrás não te abalariam tanto. E aqui que vem muito o nosso trabalho de inteligência cíclica. Quando você sabe que está chegando no momento da TPM, tudo que você conseguir reduzir de compromissos, de atividades que te exijam esse pensamento linear, melhor. Ai, Ana, mas eu não consigo. Claro, eu sei. Eu também não consigo ajustar toda a minha agenda para caber no meu ciclo. Poucas adaptações, sim, a gente consegue fazer. E sabendo disso, o que você pode de maneira inteligente implementar na tua vida? Se você está no momento de TPM, por exemplo, que você já sabe que você está, né, com um nível muito mais sensível ao estresse, muito mais sensível à correria do dia a dia, muito mais sensível aos imprevistos e com mais capacidade de entender certas dinâmicas, você pode, por exemplo, se for fazer uma apresentação, se preparar melhor para fazer a apresentação. Ao invés de ter slides que só te mostram mais ou menos o caminho, para direitinho a conversa, o diálogo, o storytelling. Você pode, por exemplo, tentar, ao invés de fazer uma reunião seguida da outra, tentar deixar pelo menos uns 10, 15 minutos entre uma reunião e outra, em que você vai se permitir tomar o seu tempo para respirar, para descansar, para se centrar. Você pode se permitir não ter tantos compromissos durante a noite, por exemplo. Então, sai do trabalho, vai para casa e se organize para ter um tempo para você ler um livro, assistir um filme, ter uma vida um pouco mais tranquila no final de semana. Isso sim, você consegue fazer e adaptar. Mas primeiro você precisa saber disso, né? Então, parte dessa inteligência cíclica vem com a gente quebrar esses mitos e esses padrões da sociedade, de que, por exemplo, a TPM é muito ruim, porque na TPM a gente fica irritada, e achar isso ruim. Entenda que a tua irritação é porque você está passando de algum limite teu. Entenda que essa irritação maior pode estar te mostrando uma dinâmica que você, quando está na fase de ovulação, não percebe. Então, eu sempre falo para as minhas mentoradas, se tem uma situação que se repete na tua TPM, uma irritação que se repete, veja que ela não é casual. Olha para isso. Observa o que essa situação está dizendo sobre o que você precisa mudar em você ou na tua dinâmica, no teu relacionamento, com o teu filho, com o teu trabalho. Quando algo nos irrita muito frequentemente na TPM, gente, olhem para isso. É o teu corpo né, colocando assim num outdoor aquilo que ele está percebendo nas entrelinhas, que talvez não esteja tão consciente para você. Se você sempre se irrita com o teu marido nesse período, se vocês sempre brigam porque sempre é tudo você que faz na casa, é o teu corpo te dizendo, olha para isso está te tirando muita energia. Repensa, reorganiza. Não no momento da TPM, porque no momento da TPM você não tá no melhor momento do teu ciclo para ter uma conversa difícil. Você tá muito sensível. Então, é interessante que quando a gente começa a lidar com essa sabedoria cíclica, você começa eu entendo na TPM o que está acontecendo, eu intuo, eu leio nas entrelinhas, mas eu ajo, eu vou tomar uma atitude, eu vou ter uma conversa difícil com meu marido, com meu chefe, com meu funcionário, na minha fase ovulatória. Ou na fase que o óvulo está se desenvolvendo, né? Nessa fase estrogênica. Eu vou esperar para poder fazer isso quando eu estou em condições de.
Um outro ponto, né, esse cansaço da TPM, o quanto que o cansaço exagerado que a gente sente não é porque a gente tá só passando do limite o tempo inteiro. Quando a gente entende que a gente não funciona de maneira linear e começa a respeitar esses momentos, a nossa qualidade de vida aumenta muito. A capacidade que você tem de usar os pontos fortes do teu ciclo ao teu favor aumentam muito. Então, tem um outro vídeo aqui que chama Destrave Seu Potencial para o Sucesso, onde a gente entra muito profundamente a respeito disso, a respeito desses modos do cérebro de funcionar, o modo sobrevivência, o modo de crescimento, né, dos sistemas parasimpático e simpático. Vou deixar ele linkado aqui nesse vídeo para vocês, mas antes de reclamar na tua próxima TPM, observa. Presta atenção no que ela está te dizendo sobre você e sobre as dinâmicas da tua vida, da tua casa, do teu trabalho. E tenta se adaptar, tenta reduzir um pouco o estresse para você conseguir se respeitar mais nessa fase. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, porque toda quinta-feira tem vídeo novo para você sobre diferentes temas. E se você ficou com vontade de entrar um pouco mais a fundo nessas tuas dinâmicas, entender um pouco melhor como você está funcionando, vem para o reencontro, entre em contato comigo e a gente marca uma conversa para eu te explicar melhor como funciona. Até o próximo vídeo.